O chefe falou que uma parte ia para Paulo Roberto Costa. Ele chegou a precisar quanto? Não, não chegou a especificar. E o senhor Júlio Camargo? Também não chegou a especificar. O senhor mencionou também na sua delação que houve um encontro especificamente com o senhor João Vacari, em que foi aventada essa questão de doações e relação com a Petrobras. O senhor poderia precisar esse acontecimento? Isso também por volta de 2010. Eu conheci o senhor João Vacari, como eu comentei, provavelmente na saída de um restaurante em São Paulo. Não vou me lembrar qual o evento, mas eu me lembro que me foi apresentado, esse aqui é o senhor João, é o tesoureiro do PT. Trocamos cartões e após algum tempo fizemos contato, nos encontramos por uma reunião no Café Jornal. Eu lembro disso porque era o lugar onde eu marcava reuniões quando elas eram fora do horário, por ser muito próximo à minha residência. Na época, quando eu marquei, ele até me comentou, ele falou, para mim é bom porque eu também resido próximo a esse endereço, então nós passamos a nos encontrar neste endereço. Tivemos um primeiro encontro e aí no segundo encontro ele me abordou falando, olha, estamos atrás de doações eleitorais e eu sei que a Camargo está em débito com a Petrobras, com a nossa área de serviço na Petrobras. O Júlio não está conseguindo, você não está conseguindo cumprir os repasses com o Júlio para que esse dinheiro chegue, você não quer fazer isso através de doação eleitoral? Eu falei, olha, eu preciso discutir isso com a minha área de institucional, porque ela é responsável pela decisão da doação eleitoral, e vou encaminhar isso para o Marcelo Bisordi, que é o nosso responsável é o vice-presidente institucional responsável pelo tema. Quem falou isso para o senhor? Dr. João Vacari. E aí isso foi encaminhado e a decisão da Camargo foi não proceder dessa forma, né, foi continuar lá, e esse tema depois não voltou a ser abordado por ele, mas na época foi explícito que conhecia a questão do débito com a Petrobras de propina e pediu para que fizesse isso através de doação eleitoral. E o senhor João Vacari expressamente mencionou que havia um atraso no pagamento das propinas na serviço. Sim. Ele mencionou ter recebido essa notícia de Renato Duque? Não especificou. Mencionou só o operador, o Júlio Camargo. Exatamente. O senhor recorda aproximadamente a data dessa reunião? Eu podia precisar algo em torno de março a maio de 2010. E quais contratos da Camargo estavam vigentes, gerando pagamento de propina nessa época? Na verdade, a melhor forma de eu lhe responder não é quais os contratos da Camargo, é quais os contratos de operadores que a gente tinha celebrado. Nesse caso específico, eram contratos com Júlio Camargo. Né? Então são os nossos contratos que nós remunerávamos o Júlio Camargo, e através dessa remuneração que isso ia atingir o objetivo final. Mas a gente pagava pelos contratos da Renest, da Repar, da Revap, possivelmente eu posso falar de todos, da Repar, da UTGCA, que é a unidade de gás de Caraguatatuba, do gasoduto do Gastal, de gasoduto de Caraguatatuba, basicamente esses. Quais eram as empresas de Júlio Camargo utilizadas para celebração desses contratos para geração da propina? Piemonte e Treviso. E esses contratos, eles eram em parte prestados? Havia uma prestação real ou eles eram integralmente ideologicamente falsos, assim? Eu não sei, eu não tenho como lhe informar, porque as atividades que as empresas do Júlio Camargo que foram contratadas, a época que foram contratadas, eu não participei da discussão desses contratos, são anteriores à minha presença, e eram escopos associados à área
de operações. Então, o que efetivamente acontecia na área de operações, principalmente de contratos os quais eu não acompanhei e eu desconheço. Na minha delação, aqueles contratos os quais eu tomei conhecimento, eu sei que, no caso, quando houve prestação de serviço ou não. Nesse caso específico, eu não sei lhe precisar. E a forma como o senhor Júlio se utilizava para transferir o dinheiro para os beneficiários finais, para o Renato? Também não tinha conhecimento. Ele não especificava isso aos senhores? Não tinha conhecimento. Como que o senhor sabia que o dinheiro efetivamente chegava aos destinatários finais, aos partidos, aos ex-diretores? Quando não tinha reclamações, né? Apesar que a reclamação era um constante, porque a gente sempre estava em atraso de pagamento, mas assim, a situação eu tentava evitar de ser cobrado, tentava ter uma agenda proativa para conseguir performar meus contratos. Né? Enquanto os pagamentos estavam sendo efetuados, não havia esse tipo de comentário. Exatamente. Certo. E o senhor Alberto Youssef, qual foi a forma como ele se utilizou para receber os aportes da Camargo? O Alberto, ele operava, né? Ele tinha que gerar a condição de gerar o recebimento para os terceiros. Então, ele me trouxe algumas empresas que ele me ofereceu como possíveis prestadoras de serviço dentro da Camargo Corrêa. Algumas foram vetadas, outras não. Alguns casos, nós utilizamos prestadores de serviços nossos para contatar com ele, celebrar uma forma de repassar. Então nós tivemos basicamente esses três: a apresentação dele de algumas empresas as quais a gente celebrou alguns contratos, algumas empresas que nós disponibilizamos para fazer esses contratos, e uma vez ou outra eu posso ter utilizado o Dr. Júlio Camargo também para fazer um pagamento para a área de abastecimento. Uhum. Ele chegou, o senhor Alberto Youssef, a apresentar as empresas MO, Rigidez? Apresentou à época, mas eram empresas que eu não consegui que se viabilizassem como fornecedores dentro da Camargo Corrêa. Não passou por... o senhor chegou a submeter essas empresas ao setor de contratos? Eu não tinha como aprovar nenhum contrato na Camargo sem ter uma aprovação interna, seja do jurídico, seja da área de risco, seja da área que está contratando o serviço especificamente, né? Então, no caso dele, essas empresas, quando ele trouxe, não foram possíveis. A GFD também foi trazida por ele? Não? Foi também, mas também não teve a condição, não tinha como aprovar, e o que foi feito basicamente, ele apresentou prestadores de serviços jurídicos, alguns bons prestadores, que esses foram capazes de celebrar contrato, e basicamente isso. O senhor tem ideia, montante aproximado de valores que foram repassados a título de propina para a diretoria de serviços de abastecimento? Tem. A Camargo Corrêa pagou no período até 2013. Até 2013 ela pagou 110 milhões de reais de propina, sendo 63 milhões para a área de serviços e 47 milhões para a área de abastecimento. Essa diferença de valor se deve aos contratos que eram só de serviços? Um pouco disso e um pouco também por fluxo. Quando entrou a obra da Repar e da Renest, eram obras de valores muito expressivos. Então isso fez com que os valores para a área de abastecimento subissem significativamente. E sobre o senhor participou das reuniões do chamado Clube de Empreiteiras, do cartel de empreiteiras? Mencionado na denúncia? O que aconteceu? Ciência eu tive da existência de um acordo, porque quando me foi passado tanto o contrato da Repar quanto o contrato da Renest, me foi informado pelo diretor anterior que esses contratos haviam sido obtidos através de um acordo de mercado. A partir daí, o que aconteceu? Nós focamos, como eu lhe falei, a implantação do contrato da Renest e o início da execução dos contratos da Repar.
Os contratos da Repar eles começaram a ter faturamento significativo em 2010. E a gente focou basicamente isso daí. As licitações que ocorreram daí à frente foram as da Comperge. E aí, por problemas pessoais, eu não podia estar no Rio de Janeiro, né, por problemas de saúde. A empresa montou a unidade no Rio e eu acabei, inclusive, me desligando da área de óleo e gás no final de 2010, começo de 2011, porque eu não podia estar no Rio. Né, e essas reuniões ocorreram no Rio, mas eu tinha ciência de que essas reuniões ocorriam, porque o Dalton, em algum momento, comentou comigo, está se tentando fazer um acordo de mercado para as obras da Comperge, me comentou que estava difícil haver um entendimento, porque era um volume significativo de obras e um volume significativo de empresas, então eu tinha ciência, sim, do que acontecia, mas infelizmente não participei. Não participou de nenhuma dessas reuniões? Não. Reunião assim, com escopo definido. Não, eu tive reuniões com outras empresas, onde a gente estava discutindo, por exemplo, se nós íamos fazer uma associação para um consórcio específico. Mas assim, uma reunião de acordo efetivamente, não, até porque a Camargo, de 2009 à frente, ela não celebrou mais nenhum contrato. E com relação às propostas, chamadas propostas coberturas, propostas não competitivas, o senhor tem conhecimento de que a Camargo tem oferecido algo do gênero? Então, a Camargo, ela tinha uma dificuldade muito grande em fazer uma proposta de cobertura. Por que motivo? Uma proposta de cobertura é uma proposta fake que você faz. E a Camargo, por procedimentos internos, não faz uma proposta fake. O custo dela para a elaboração de uma proposta é o mesmo, porque ela tem que avaliar todos os riscos, envolve o mesmo número de pessoas, o procedimento é similar, então o custo é similar. Então, eu acredito que seja mais fácil você ver, de repente, se a pergunta é se a Camargo cobertou em algum momento uma licitação, é mais fácil você ver quando ela não participa do que quando ela participa. Por ausência e não por presença com uma proposta fake. Especificamente com relação a dois dos contratos objetos da denúncia, um é com relação ao contrato vencido pelo consórcio Interpar na Repar. A Camargo foi convidada a participar dessa licitação, mas não apresentou proposta. Seria uma dessas hipóteses? Pode ser, até porque a Camargo foi, no caso, ela obteve um sucesso dentro da Repar. Com o consórcio Compar. Ela conseguiu ter um contrato dentro da Repar. Então, de repente, pode ter sido este é o que o diretor, ele não me especificou que tinha sido através desse processo, mas me falou que tinha sido através do entendimento de mercado. Entendimento de mercado, quando o senhor coloca, seria o quê? As empresas estarem se combinando para que uma fique com um projeto e a outra fique com outro projeto. O senhor sabe se os pagamentos das vantagens às diretorias, né, aos diretores de abastecimento de serviços, de alguma forma também estavam vinculados a esses acordos de mercado, se eles tinham conhecimento disso, se omitiam sobre isso, ou se eles tomaram alguma providência? Não sei lhe falar. Não sei lhe falar. Com relação aos executivos que participavam dessas reuniões, o senhor saberia informar se eu lhe indicasse alguns nomes de alguns denunciados aqui? Não sei lhe falar. Assim, quem eu conhecia era quem representava as empresas. Aí você fala, mas por que você conhecia quem representava as empresas? Então vou lhe dar um exemplo. Havia uma reunião, acho que bimestral, dentro do complexo da Repar, onde as obras que estavam em execução na Repar eram sabatinadas, vamos chamar assim, pela área de engenharia, pela área de abastecimento, e o diretor comparecia. E os representantes de cada empresa compareciam. Né? Então, eu e o Dalton, às vezes, comparecemos a alguns eventos desse, aí vinha o representante da Compar, que era o executivo, mais o diretor, que era o Márcio Faria, acompanhava, o Ricardo Pessoa. Então, a gente sabia quem éramos, identifica quem eram os grandes representantes de cada empresa, né? Mas para a finalidade específica do entendimento, que como o senhor está me perguntando, como eu não participei, eu tenho dificuldade em lhe afirmar.
Nessas reuniões que o senhor mencionou, eram discutidos assuntos ilícitos ou... Não, lícitos. Assuntos técnicos. Em alguns momentos, por exemplo, eu acho que perto de 2012 e 2013, por exemplo, nós firmamos um consórcio com a UTC para 2 propostas dentro da Petrobras, que foi da área de gás e energia, e nós perdemos. Então nós tivemos a celebração de um consórcio. Então, na época, houve certo, mas assuntos lícitos. Lícitos, né? lícitos. Especificamente em relação ao período depois do qual o senhor Paulo Roberto não se encontrava mais como diretor de abastecimento. O senhor mencionou que houve pagamentos mesmo após a saída dele da Sim. Petrobras. E por que ocorreram esses pagamentos? Isso era uma dívida que existia, referente a um acordo que tinha sido firmado. As pessoas vieram cobrar essa dívida. A gente não tinha certeza que a saída dele representava o fim do apadrinhamento dentro da diretoria. Então, de repente, o fato de você não acertar a dívida, isso pode te gerar um problema. A gente estava navegando num mar que a gente não sabia qual era a influência do que ia ocorrer. Então, a decisão foi a manutenção do pagamento. Uhum. Isso tanto ao senhor Paulo Roberto Costa quanto ao senhor Alberto Youssef também? Houve pagamentos após a saída do Paulo Roberto Costa? Não, os dois são o mesmo núcleo. Que o que foi usado foi a empresa do Paulo para fazer um pagamento. Né? E no que tange a área de serviço, também ainda tinha contratos em vigor do Dr. Júlio Camargo, que deve ter tido algum pagamento através desses contratos até a efetiva rescisão dos contratos ou termo de encerramento de contrato, alguma coisa do tipo. O contato que o senhor mencionou também nos seus termos de oitiva enquanto colaborador, que em algumas oportunidades discutiu abertamente com Pedro Baru sobre esses pagamentos, né, pendência de pagamentos. Foi nessa oportunidade dessa reunião na casa de Júlio Camargo. O senhor tem conhecimento da relação dele com outros operadores além do Júlio Camargo? Não tinha. A Camargo se utilizava exclusivamente de Júlio Camargo para tratar com a área de serviços. Com relação à relação de Alberto Youssef e Valdomiro de Oliveira, o senhor tem conhecimento? Não conhecia. Agora, na época, não sabia quem era Valdomiro de Oliveira. Seriam essas as questões, excelência. Certo. A sede de acusação tem perguntas? Os defensores têm perguntas? Certo. Então, seguindo a ordem aqui, talvez... Só peço que decline, antes de começar as perguntas, o representado para o registro da gravação. Eu represento o Renato de Souza Duque. Boa tarde, senhor Eduardo. Boa tarde. Quando é que foi essa primeira reunião que o senhor teve na Petrobras, com o Renato Duque, na diretoria de serviços? Entre setembro e novembro de 2009. A iniciativa foi de quem? Da Camargo Correia, de ir até a Petrobras? Ou... Camargo Correia. Eu fui me apresentar ao diretor Renato Duque. Foi nessa época que estava em curso a investigação Castelo de Areia? Eu não sei lhe falar se ela estava em curso, se ela estava encerrada, mas que nós... Era o que estava a baila no discurso que foi colocado por ele. Vocês estavam levando essa preocupação relativa a Castelo de Areia à Petrobras? Não, eu agendei uma ida, eu e o Dr. Dalto, para nos apresentarmos ao Dr. Renato Duque, como ele presidente e eu diretor da área de óleo e gás da Camargo Correia, e manifestar para eles a nossa preocupação com a demora em assinar o contrato da Renest. E foi quando ele explicitou essa preocupação dele. Mas não havia preocupação de vocês em levar esse assunto a eles? Nós tínhamos a preocupação em celebrar o contrato. Sim, eu pergunto isso porque no seu termo de delação, de número 2, posso ler, excelência? Sim, Posso ler? Sim. O senhor diz o seguinte: havia grande expectativa da Camargo Correia em obter esse contrato, pois estrategicamente era muito importante para a empresa,
pois a Camargo estava sendo investigada na Operação Castelo de Areia e se fazia importante a assinatura de um contrato, mostrando que, embora investigada, a empresa ainda detinha credibilidade para assinar contratos públicos. Não era isso, então? Era isso. Tá, então... O termo investigada, que eu quis dizer, estava passando pelo processo da Castelo de Areia. Eu não acompanhei, eu não sei se era... Não, a pergunta é a seguinte, então vocês foram manifestar ao diretor essa preocupação? Eu fui Que buscar... você tinha necessidade de assinar um contrato? Não, eu fui buscar junto ao diretor que eu era vencedor de uma licitação e que eu tinha interesse em celebrar o contrato. Com nenhuma relação com a investigação Castelo de Areia, como o senhor mencionou no seu termo de colaboração número 2. Quem abordou esse tema foi ele. Tá, não é isso que o senhor Agora, diz aqui. Então, estrategicamente, a Camargo tinha sim o interesse em celebrar o contrato com a Petrobras, vivendo aquele... Eu fui colocado à função justamente porque isso era relevante para a empresa. A empresa chegou e falou: um dos principais motivos que o senhor está sendo colocado para atuar comercialmente na hora de óleo e gás é porque nós temos uma preocupação de nos mantermos ativos no mercado e celebrar contrato com a Petrobras é alguma coisa vital para nós. E temos uma licitação que nós vencemos e, por favor, faça um trabalho buscando a assinatura desse contrato. Em algum momento nessa reunião, o Renato Duque tratou de assunto relacionado à propina com o senhor? Não. O senhor hoje disse ao juízo que, vou tentar reproduzir suas palavras, Pois não. que ficou subentendido por alguma atitude dele que a Camargo Corrêa não era uma grande colaboradora. Isso que é uma impressão pessoal do senhor? Sim. Mas ele não tratou desse assunto em nenhum momento? Não tratou. Tá certo. Em algum momento, enquanto diretor da Petrobras, ele tratou com o senhor diretamente sobre assuntos relacionados à propina? Somente naquela reunião na casa de Júlio Camargo. Foi ele ou foi Pedro Barusco? Pedro Barusco, ele estava presente. Sim, mas ele tratou diretamente com o senhor? Quem falou foi Pedro Barusco e ele ouviu toda a conversa. Sim, sem mais perguntas, excelência. Quem mais tem das defesas, perguntas? Excelência, Lúcio de Constantino, pelo réu Lucélio. Eu pergunto para a testemunha se ele sabe qual é a relação entre o senhor Dalto Avancini com o senhor Pedro Barusco. A mesma relação que eu tive. Nós provavelmente nos encontramos com Pedro Barusco por 2 ou 3 vezes para tratar de assuntos associados ou aos nossos contratos ou à nossa relação com Júlio Camargo e o andamento dos contratos de propina. Certo. O senhor Dalto Avancini lhe comentou alguma vez sequência de encontros com o senhor Pedro Barusco? Não. Nada mais. Desculpe, na questão anterior, você ia falar mais alguma coisa? Você fez um sinal? Não, é que faltou uma informação, eu acho que com relação ao doutor Duque, né, que até posteriormente ele me enviou um e-mail com uma apresentação da empresa de consultoria dele para celebrar um contrato, assim como a do Paulo, que até isso também faz parte da minha delação. Eu acho que faltou eu comentar quando ele perguntou se... Por favor. Tá bom, mas vamos então, já que o advogado sentou ali, depois a gente retoma. Perguntas então para o defesa de Alberto Seff? Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Eduardo. Boa tarde. O senhor pode esclarecer as condições de pagamento a Alberto Youssef por intermédio do Júlio Camargo no valor de 10 milhões e meio de reais no ano de 2010? Sim. Por favor. Que condições que foram, qual era o objeto, do que se tratava? Nós, fruto desta cobrança que Camargo tinha sofrido através de José Janine e Alberto Youssef, pelo contrato, foi quando eu fui apresentado aos dois, nós não tínhamos com ainda uma condição de efetuar nenhum pagamento para José Janine, né, conforme combinado, não tinha um mecanismo ainda que o Alberto tivesse apresentado. Nós tínhamos um contrato em vigência com o Júlio Camargo e foi pedido ao Júlio Camargo que fizesse um pagamento, ao invés da diretoria de serviço, para a área de abastecimento, que foi uma forma da Camargo dar início àquela dívida que ela tinha, e nós pedimos para o Júlio fazer. Acho que foi somente essa vez que eu quis citar, até que eu comentei, que nós utilizamos o Júlio para fazer um pagamento para a área de abastecimento. Certo. Sem mais, excelência. E o valor foi esse que foi mencionado pelo Em torno de 10 milhões. Em torno de 10 milhões.
Então, de novo, eu concedo a palavra à defesa de Renato Duque. Senhor Eduardo, o senhor mencionou um e-mail. É só um comentário. O senhor fez a pergunta se em algum momento eu havia tratado, tirando esse evento. Enquanto diretor da Petrobras. Não, a pergunta foi essa. Esse e-mail ele já não era diretor da Petrobras. Quando foi o e-mail? 2000 e final de 2012, começo de 2013. O senhor tem o e-mail? Apresentou ao juízo o e-mail? Foi um dos documentos que eu estou para apresentar em juízo, mas já o identifiquei e já pedi para o meu advogado encaminhar. Tratava o que é? Seria ele pedindo uma consultoria, pelo que eu entendi da sua resposta ao juízo? Na verdade é um e-mail no qual ele me encaminha o contrato social da empresa, na qual ele havia me pedido pessoalmente para que a gente efetuasse o pagamento dos atrasados. Depois que ele saiu da Petrobras? Depois que ele saiu da Petrobras. E a Camargo Correia realizou esse pagamento? Não celebrou esse contrato com a consultoria que ele apresentou. Tá, muito obrigado. Mas atrasado do que, para esclarecer, senhor Eduardo? O saldo devido de propina ao término, quando ele saiu da Petrobras. Então ele enviou um e-mail propondo um contrato de consultoria à semelhança do que o Paulo Costa fez com a Costa Global. Ele teve uma reunião comigo, no qual ele fez o pedido para que isso fosse feito através de uma consultoria dele, me enviou o contrato, e esse e-mail é o envio deste contrato, do contrato social da consultoria, e nós acabamos não celebrando esse contrato com eles. Mas esse contrato de consultoria seria um meio só para pagar a propina atrasada? Exatamente. E haveria uma prestação de serviço real? A princípio não, porque não tinha interesse em celebrar o contrato com ele. Seria exclusivamente para essa finalidade, mas não chegou a ocorrer. Outros defensores têm perguntas? Sem perguntas? O senhor chegou a conhecer, o senhor mencionou aqui uns esclarecimentos do juízo muito rapidamente. O senhor mencionou que tratou como operador o senhor Alberto Seff e o senhor Júlio Camargo. O senhor não conheceu nenhum outro operador? Não. Esses pagamentos de propina, eles era algo, vamos dizer, pontual para alguns contratos ou para todos os contratos da Camargo com abastecimento e serviço? No caso do período de 2006 em diante, para todos os contratos. O que ocorreu antes eu não tenho informação. Só a Camargo Correia pagava propina? Não. Você sabia na época? Não, eu cheguei a ouvir de outras empresas que elas pagavam propina. O senhor pode me esclarecer? Posso. O Dr. Ricardo Pessoa, uma determinada vez, me comentou, falou, essa situação é desconfortável, né? Esse acerto que a gente tem que fazer, esses volumes de dinheiro, então ele fez uma reclamação nesse sentido. E em uma outra ocasião, o Márcio Faria da Odebrecht também fez a mesma reclamação. Mais alguém? Não. E assim, o que eu não entendi bem foi perguntado ao senhor, mas por exemplo, o senhor Paulo Roberto Costa saiu da diretoria de abastecimento. Ainda assim foi feito acerto de pagamento de propina atrasada? Por que não mandaram ele passear? Porque, excelência, nós não sabíamos quem era, como informei anteriormente, eu não sabia quem era o beneficiário, de que forma isso era dividido, né? E tinha um apadrinhamento por trás disso. Então, nós não tínhamos a convicção de que o não pagamento não geraria nenhum tipo de ônus. A gente não sabia qual era a nova Petrobras que estava surgindo com a saída desses apadrinhados, se entrariam outros apadrinhados pelos mesmos partidos, e aí isso poderia gerar uma situação de desconforto para a gente. Mas e por que não foi feito o mesmo tratamento então para o Renato Duque? Por que não foi feito aquele contrato de consultoria? Por uma questão de timing, exclusivamente por uma questão de timing. O Paulo, ele nos procurou, só para lembrar, ele foi contratado inicialmente para ter uma consultoria efetiva para Camargo. Ele me prestou uma consultoria, né, porque ele tinha uma visão estratégica um pouco melhor que a do Dr. Renato Duque no que tange a planejamento da Petrobras. Então, foi só por isso. Eu acredito que... Bom, eram
Basicamente, esses os esclarecimentos do juízo. Então, eu declaro encerrado o depoimento do senhor Eduardo Leite. Pode interromper a gravação.